Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início aí à nossa escola bíblica. Então, quem quiser participar, quem não for participar, por favor, tenha um convívio lá no salão, lá fora. E quem for participar, por favor, gostaria de convidar a todos a vir aqui para a frente. Vamos orar um pouco. Ó Deus, muito obrigado por seu imenso amor por nós. Obrigado porque antes de o Senhor tomar a decisão de criar o ser humano, criar cada um de nós, o Senhor já tinha um plano, um projeto, um propósito, para que por meio da sua ideia fantástica, seu plano maravilhoso de poder criar cada um de nós, tivéssemos em nossas vidas a semelhança do Senhor. E diante dos desafios da vida que cada um de nós temos que enfrentar, queremos nessa manhã, nesse momento, agora aqui, juntos com esses irmãos, poder desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, porque o Senhor nos criou para a Tua glória. E eu quero orar por cada um que está aqui, orar para que cada um se sinta especial, se sinta animado, encorajado, mas também que se sinta útil no trabalho que o Senhor nos deu para fazer, que é de anunciar Jesus Cristo ao mundo inteiro. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo, que o seu amor possa estar agora presente nesse momento aqui juntos. Que a Tua presença se manifeste em nós e por nós. Obrigado pela natureza que expressa cada dia a glória do Senhor para nós. Que sejamos felizes, assim como Jesus foi. Te oramos no nome dEle. Amém. Então o tema da aula hoje é o projeto de Deus, uma vida possível. Então, cada um de nós quer ser feliz na nossa vida. Cada um de nós quer que nossa vida tenha sucesso. Cada um de nós quer crescer no nosso conhecimento de Deus. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena, como a Bíblia fala, como Jesus falou, que Ele veio para que pudéssemos ter essa vida plena. Como então nós podemos ter essa vida plena? Que todos nós desejamos ter. Como nós conseguimos? Eu gostaria de ler uma escritura com vocês, Isaías 43, a caminho da vida abundante. Isaías 43, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure, dos lugares mais distantes do mundo, deixe que meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Então Deus, por meio do profeta Isaías, ele expressa o sentimento dele, ele expressa, na verdade, o projeto de vida dele para cada criatura que ele criou. Ele expressa o propósito de vida para seus filhos. Ele que criou cada um de nós aqui é especial. Cada um de nós tem algo de maravilhoso dentro de nós que Deus colocou.
Para que objetivo? Para que propósito? E ele mesmo fala: para que mostrem a minha grandeza. Eu e você fomos criados para isso, para mostrar a grandeza de Deus, para glorificar a Deus, para ser o sal e a luz nesse mundo. E a gente já sabe disso. Agora, como viver isso? Como fazer isso? Uma coisa é conhecer a palavra de Deus, outra coisa é conhecer o Deus da palavra. E Deus quer ser conhecido profundamente por cada um de nós. Ele quer se revelar para nós, mas nós precisamos ir até Ele. E esse é o projeto de Deus. Se alguém te perguntar qual é o sentido da vida, para que a vida existe? A vida existe para a glória de Deus. Queria ler um versículo agora no Novo Testamento, Paulo falando também sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 10. Paulo fala assim: pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, novamente fala da criação de Deus, que Deus nos fez. E Ele nos uniu com quem? Com Jesus Cristo. Para quê? Para a glória dEle. Por meio de Jesus, agora, nós temos essa oportunidade de glorificar a Deus, tendo Jesus como nosso modelo de vida, nosso gabarito, nosso exemplo. E eu queria mostrar para vocês agora um pensamento. Chegar no final da nossa vida, nós há 15 dias atrás falamos sobre que nosso futuro é a morte. E cada um de nós que está aqui hoje vai morrer um dia. A gente não sabe o tempo de vida que a gente vai ter. Pensando que a vida é breve, a vida é um sopro, quando chegar no final da nossa vida, o que você fez da sua vida? Alguém vai te perguntar: o que você fez? E você vai responder: nada. Isso é do Anton Chekhov, o autor dessa frase. Então isso é para a gente pensar. Hoje a gente ainda está vivo. E lá, quando chega lá, o que eu fiz da minha vida? Se a vida foi criada para a glória de Deus, para mostrar Deus ao mundo, para mostrar o valor de Deus ao mundo, que tipo de vida então eu preciso ter? Um alvo para cada um de nós. Gostaria que você fizesse essa pergunta para Deus, essa semana, hoje. Pense nisso. Olha, irmãos, nós é que devemos tomar a decisão de todo dia ser feliz. Ninguém é responsável pela nossa felicidade. Decida cada manhã. Hoje eu fui para um parque de manhã ter um tempo com Deus. Eu vi algo fantástico. Eu vi uma foto. Eu tirei uma foto, na verdade, de uma árvore enorme, verde, e do lado dessa árvore enorme, verde, tinha uma outra árvore menor, toda florida, e aquilo me tocou. Eu vi o poder de Deus. Deus é assim, Ele faz cada coisa com tanta beleza. Então, uma árvore grande, frondosa, uma outra pequena, mas com as flores lindas. Eu tirei a foto.
e mandei para um grupo de amigos. Esse é o poder de Deus que cada manhã se renova, se transforma. E é assim que a gente tem que se sentir. Cada manhã, talvez você acordou hoje não muito animado. Você acha que sua felicidade depende de alguma coisa, que algo aconteça para você estar feliz. Então pergunte a Deus: Senhor, o que queres de mim? Você tem que descobrir o que Deus quer de você dentro desse projeto para mostrar a grandeza dele ao mundo e às pessoas. O que Deus quer que você realmente faça? E aí vem um desafio. Já que a vida é transitória, manterei meu foco no que é mais importante. As coisas mais importantes da vida cabem na nossa mão aqui, ó, nesses 5 dedos. São tantas as coisas que a gente considera importantes, mas as coisas mais importantes, olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, olhando para os homens e mulheres que amaram a Deus, a gente pode imitar o exemplo deles, já que existe um projeto de Deus para uma vida abundante, e eu quero ter essa vida abundante, você quer ter, mas você precisa entender o que precisa fazer. A vida de uma pessoa não é como a vida de uma empresa. Numa empresa a gente planeja, faz planejamento, a empresa tem uma visão daquela empresa, empresas têm missão também, empresa tem valores e empresa tem estratégias para conseguir completar sua visão e sua missão e praticar seus valores. Mas as empresas nascem, desenvolvem-se, até fatura, mas no final geralmente acaba. Quantas empresas que você já viu que eram empresas fantásticas e acabaram? Por exemplo, Banco Nacional, Banco Real, Mesbla, Mapping. Quem é mais antigo sabe, tantas empresas nascem, se desenvolvem, crescem e desaparecem. A vida de uma pessoa também. A gente nasce, a gente se desenvolve, a gente cresce e um dia também nós vamos morrer. Mas a vida não acaba somente aqui nesse plano. A vida é eterna. Diante disso, cada pessoa tem que conhecer o projeto de Deus para a sua vida. Eu, você, cada um de nós, nossos filhos, cada pessoa que está lá fora, que ainda não tem bem claro qual é o sentido da vida, qual é o projeto de Deus, se é ganhar dinheiro, se é ter uma família. Talvez você está pensando hoje, minha vida eu só quero ter uma boa casa, um belo carro, uma boa família, uma boa aposentadoria, uma boa saúde, e aí, quando vier a morte, eu quero morrer em paz. E Deus me leve. Talvez você só pense nisso. Mas a maioria das pessoas pensam assim. Mas existe um propósito maior para viver. E Deus quer nos dar essa vida abundante. Então, existe 2 tipos de pensamento hoje, no mundo atual, que muitas pessoas acreditam. Mas antes de falar dessas 2 crenças, eu gostaria de ler uma outra escritura com vocês. João 3, 16 e 17.
Porque Deus amou o mundo porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. A Bíblia diz que o ser humano foi criado para a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também diz que nós somos recriados por Deus através dessa escritura que nós acabamos de ler. O que aconteceu no Éden? O homem desobedeceu a Deus. E aí o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos da presença de Deus. E Deus tinha que resolver esse problema. E o que ele teve que fazer? Dentro do projeto de vida dele, para nós, enviou Jesus ao mundo. Deus é o coração mais apaixonado para ganhar o mundo. Ele tomou a iniciativa de enviar seu próprio filho para nos salvar, para nos perdoar. Então houve a queda, chamada de fracasso do homem, e houve a ideia de Deus, o plano de Deus de reconstruir essa vida através de Jesus. Então existe hoje um pensamento, uma crença chamada niilismo. Eu quero explicar isso para vocês. O que é o niilismo? Vem de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. O nome dele é complicado. Ele desenvolveu essa ideia. E qual é a ideia do niilismo? O niilismo acredita que o ser humano, que a existência do ser humano não tem nenhum sentido ou finalidade. Por isso o homem não deve se preocupar ou procurar um sentido ou um propósito para a sua existência. Então você só tem que nem eles pensam assim, os niilistas. Você nasce, você cresce, você morre e acabou. Uma vez eu vi um jornalista da Folha de São Paulo, o filho dele perguntou para ele isso, qual é o sentido da vida? Ele mostrou uma pedra, falou, qual é o sentido daquela pedra? A criança falou, não tem sentido nenhum. Então, sua vida também não tem sentido nenhum. A gente só está aqui sem sentido, só para trabalhar, comer e morrer. E tem muita gente hoje que pensa assim. Nas faculdades isso tem sido ensinado para os jovens, para os nossos filhos. Está lá esse pensamento, que é isso mesmo. Então, se a vida não tem sentido, então qualquer um pode fazer qualquer coisa. O ladrão pode matar. Por quê? Porque não tem sentido a vida. Então ele pode fazer o que ele quer, cada um tem sua opinião, faz o que quer. E tem o pré-determinismo, que é o quê? O que essa turma do pré-determinismo acredita? É a crença que a história humana, a história de cada um de nós foi pré-escrita por Deus, cabendo a cada um de nós descobrir o seu papel e desempenhá-lo. Então, assim, Deus é que determinou tudo. Então, eu não posso fazer nada porque Deus já determinou minha vida. Então, se eu tiver que morrer de acidente, eu vou morrer de acidente. Se eu tiver que ser um pobre, eu vou ser um pobre. Se eu tiver que ser um doente, eu vou ser um doente. Porque Deus já determinou isso. E aí, como que a gente pode realmente saber se isso é verdade? Porque isso tem implicações. Isso quer dizer que nenhum de nós é livre para fazer nada. Então Deus já decidiu tudo por nós. Não somos seres livres para se envolver com Deus nesse projeto de vida, para decidir o que fazer da nossa vida. A vida de cada um de nós é cheia de obstáculos, a vida de cada um de nós tem
cruzamentos, acidentes, tempestades, coisas que não estão sob nosso controle, nem no controle de Deus, porque pessoas são livres para decidir fazer o que elas querem. E Deus respeita essa liberdade de cada um de nós. Então, Edson, como então nós podemos ter essa vida abundante que Deus tanto, antes de a gente nascer, a gente leu na Bíblia, antes de a gente nascer, Deus já tinha um plano para que a gente mostre a glória dele nesse mundo. Como que a gente então consegue fazer isso? Como que é isso na prática? Porque na mente a gente até entende às vezes, mas viver que é o difícil. Ontem eu estava num encontro de igreja, uma irmã pediu para um menino deitar no chão e 4 de nós ia carregar ele. Aí, quem que vai? Ninguém quer carregar. Eu sou isso, eu estou fraco, eu estou doente, ele é muito pesado. Então é assim, aí ela exemplificou lá, quando os 4 amigos levaram o doente lá, o paralítico, para Jesus curar. Então é muito mais, a gente sabe como fazer as coisas, todo mundo deu sua opinião que devia ser feito para carregar ele, mas na hora que me chamou para a prática, como é que a gente carrega? Aí é difícil. Porque cada um tem que segurar numa parte do corpo, levantar um menino e levar ele até um lugar, um outro lugar. E pesa, né? Aí ela, puxa, imagina andar quilômetros com um peso desse. Então a gente já sabe de tudo na mente, agora trazer isso para a vida diária, para o dia a dia que devemos lutar, para que essa vida que a gente tanto quer ter, essa vida plena e que Deus quer que a gente tenha, a gente consiga desfrutar. Isaías 55, Deus faz um convite para essa vida plena. Isaías 55, do 1 ao 3. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, compre comida e comam, venham e compre leite e vinhos, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comida gostosas. Escute-me e venham a mim, preste atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Deus está convidando aqui o povo dele para algo fantástico. Vem a mim, o convite de Deus é aberto para todos. Mas a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Deus deseja que todo ser humano tenha uma vida abundante. Talvez você nunca pensou nisso. Minha vida tem sido um fracasso. Eu não consigo ter vitória em nenhuma área, eu não consegui ter vitória na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida sentimental. E como que eu posso ter isso que Deus está falando aqui na Bíblia? Bom, todos nós sofremos de um mal chamado insatisfação. Todos nós achamos que coisas vão preencher esse vazio que nós carregamos dentro de cada um de nós. E dentro de cada um de nós existe um vazio tão grande, do tamanho do próprio Deus, que Deus é infinito. E aí a gente acha que namoro vai preencher esse vazio. Aí a gente acha que emprego vai preencher esse vazio. A gente acha que igreja vai preencher esse vazio. Que amizades vai preencher esse vazio. Que dinheiro vai preencher esse vazio. Que sexo vai preencher. Que droga.
Que bebida, que Olimpíadas vai preencher esse vazio. O vazio de dentro da alma de nós, só um pode preencher, e você nunca deve esquecer disso. Deus. A gente tem que ir a Ele. Ele fala, venha a mim. E eu queria destacar isso. Ele fala, parece que Deus está desesperado aqui, expressando os sentimentos dele. Prestem atenção no que eu falo. Fica atento, fica alerta. Abre sua mente, abre seu coração. E você vai ter essa vida abundante. Ele está falando aqui. Venham os que não têm dinheiro, está vendo? Não precisa de dinheiro para a vida ser abundante. Mas viver isso na prática, tira o dinheiro seu, Edson, para ver como é que você vai viver. Mas eu vou ter que viver sem o dinheiro, se eu conheço a Deus, se eu acredito. Bom, a primeira coisa assim que eu acho que quando Deus faz esse convite para nós, o que Ele quer nos ensinar é se a gente acredita mesmo no que Ele fala. Esse livro realmente é o livro da vida? Ou não? Acreditamos nele? Ele é vivo ou ele é obsoleto? A Bíblia. Palavra de Deus. Porque se existe outra coisa que a gente não conhece, que é melhor do que Deus está falando para nós, então a gente para de acreditar. Então, irmãos, eu fiquei pensando quando estava preparando essa aula, quantas coisas boas Deus já tem feito na vida de vocês e na minha. Não é só dentro da igreja, não só quando você se tornou cristão. Quando você era uma criancinha, eu estava lembrando tudo da minha infância. Eu tive uma infância bem humilde. Meu avô era pescador, minha avó era do lar. Eu fui criado nesse ambiente onde faltava tudo. Mas eu me divertia tanto. Eu lembro da minha infância, eu fui para lugares fantásticos. Eu tinha uma tia que morava numa ilha, todo final de ano eu ia para essa ilha morar lá com ela, passar uns tempos. E a luz ainda era de lampião, a casa de palha. Eu achava aquilo fantástico. Brincar com os meus amigos de bolinha de gude, de soltar pipa, andar de carrinho de rolemã. A gente não tinha, mas eu era tão feliz. Então Deus já estava cuidando de mim naquela época, eu nem sabia. Aí eu me tornei uma adolescente, fui fazer coisas radicais, praticar esportes radicais, achando que isso era o que dava sentido à vida, porque todo jovem é cheio de aventura, quer ganhar o mundo, quer fazer coisas loucas, né? Você vê nas Olimpíadas aí, gente treinando há 20 anos, 15 anos, se dedicando a uma ideia, a uma causa. Mas na nossa vida, na nossa trajetória de vida, Deus nos livrou de acidentes. Deus já nos livrou de tantas coisas, cuidou de nós com tanto carinho e trouxe nós até hoje aqui. E eu me encho de gratidão por isso. Vamos pensar na infância de Jesus. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Como era o dia a dia dele? O que ele fazia? Com que ele brincava? Então parece que essas coisas ficam tão longe, tão distante da gente, que a gente não consegue desfrutar essa vida abundante, porque a gente precisa de coisas para desfrutar. Cuidado de pessoas, meus avós, amigos da igreja, pessoas que investiram em mim, que me ajudaram, que me ensinaram, que me apoiaram durante toda essa trajetória. E olha, já estou com 55 anos de vida. Então eu tenho memórias de pessoas que me ajudaram tanto, para que eu seja esse cara hoje, que eu sou um cara melhor hoje. Uma pessoa melhor. Tios, amigos.
E Isaías revela para nós os atributos de Deus. Que Deus não mente, Deus é verdadeiro, Ele cumpre o que Ele promete. Deus convida a gente para ter satisfação nele, esse é o convite. Ou é tudo, ou é nada. A nossa satisfação plena vai estar em Deus, isso envolve vida devocional. Conhecer esse Deus. Não ouvir falar somente dele, não só conhecer a Bíblia, a palavra dele, mas conhecer ele próprio, ter um encontro verdadeiro com ele, na sua vida devocional, na sua vida de oração, na sua vida de louvor, no seu dia a dia, nas coisas simples da vida. Ele quer estar perto de nós. No versículo 6 aí de Isaías 55, ele fala assim, ó: procure a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Às vezes eu vou ser aberto com vocês, eu desconfio que Deus está perto de mim. Eu não acredito. Eu acredito mais que Deus está perto de mim quando as coisas estão dando certo, quando tudo está dando, o vento está soprando a favor. Agora, quando vêm as dificuldades da vida, os desafios, parece que Deus se afastou da gente, nos abandonou. Mas a Bíblia está falando que a gente tem que procurar a ajuda de Deus. Eu não sei como anda a sua vida de oração. Quanto tempo você ora? O que você ora? Para quem você ora? Para que você ora? No versículo 7, ele dá a receita de como ter essa vida abundante. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O que leva o ser humano a não ter a vida abundante, muitas vezes, na maioria das vezes, é o pecado. Qual o pecado? Aqui ele está falando. A perversidade, a maldade. O nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós mesmos. O diabo não é nosso maior inimigo. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de amor, a nossa falta de fé, a nossa impaciência, isso é que nos afasta de Deus, que nos torna pessoas bizarras, esquisitas, com desejos esquisitos, com pensamentos esquisitos, fora do padrão de Jesus. Mas Deus promete que aqueles que se quebrantam, que abandonam essa vida errada, esses pensamentos errados, vai ter essa vida abundante. Por isso que Jesus na cruz está lá de braços abertos, o povo que está lá embaixo olhando para ele, sabe o que eles estão fazendo? Brigando. Estão reclamando. Estão falando, se esse homem fosse santo mesmo, ele desceria da cruz e viria provar para a gente que ele é o Filho de Deus. Jesus estava olhando para quem naquele momento de dor e de sofrimento? Para as pessoas que estavam lá criticando ele ou para Deus? Para Deus. Ele fala, ó Pai, perdoa essa gente aí. Então nós não vamos ter uma vida abundante se dentro da nossa casa, se no nosso dia a dia só existe reclamação, egoísmo, intolerância,
Não vamos ter. Ah, mas eu não tenho tempo para estar orando tanto, para estar me dedicando tanto a Deus. Então você tem que fazer isso acontecer, meu irmão, minha irmã. Só assim. Então eu queria trazer agora 3 exemplos de homens que entenderam o projeto de Deus para a vida deles e que se deixaram transformar por Deus. O primeiro é Jeremias, Jeremias capítulo 1. Do versículo 4 ao versículo 10. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou-me nos lábios e disse, veja, eu lhe estou dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Jeremias poderia dizer não ao convite de Deus, como acontece hoje. Deus convida algumas pessoas para certos propósitos, ela diz não. E ele tinha um motivo. Sou jovem. Jovem não tem experiência. Mas Deus falou, eu vou te dar experiência. E é interessante que às vezes dizemos não a uma oferta de trabalho, dizemos não a um curso de vestibular, dizemos não a uma namorada ou um namorado, dizemos não até a casamento, dizemos não a uma mudança de país ou de cidade. E podemos pensar que Deus já tinha determinado isso. Ah, se eu disse não é porque Deus quis que eu disse não. Se eu disse sim foi porque Deus quis que eu disse sim. E Jeremias poderia falar isso, dizer não. A gente poderia pensar que Deus já tinha determinado que Jeremias não tinha uma opção de dizer não, apesar de ele ter o escolhido. Você não pode dizer não, o convite é de Deus. Diante desse fato, podemos pensar de 2 maneiras. Podemos pensar que Deus tem uma vontade global, universal, geral. Ou podemos pensar que existe uma vontade particular de Deus para cada pessoa. Será? Qual das duas é a correta? A vontade geral, global, universal ou a vontade de Deus individual, particular para cada um de nós? Como que isso é na prática? A vida de Jeremias foi uma vida muito sofrida. Ele sofreu bastante, ele foi um profeta considerado pelos estudiosos da Bíblia como profeta chorão, porque nada de bom aconteceu no ministério de Jeremias. Ninguém mudou diante da pregação dele, Israel não mudou. Mas Deus quis que ele falasse ao povo, mesmo Deus sabendo que o povo não iria mudar. E aí Jeremias foi colocado dentro de um poço com lama, ficou algumas horas lá. E ele era um profeta escolhido de Deus, que Deus falou, estarei com você. Será que ele pensou que Deus estava com ele dentro da poço? Mas ele, diante daquilo que ele ouviu de Deus, ele se encheu de fé, de força, e ele foi até o fim com a sua missão. Ele entendia que o projeto de Deus para a vida dele era aquilo. Outro exemplo,
Êxodo capítulo 31. Versículo de 1 a 6. O Senhor Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de U, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Assimazaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Então Deus escolheu já aqui um outro homem para um outro objetivo, um outro propósito. O Bezalel. Então, nós temos aí o exemplo de Jeremias, temos exemplos de Bezalel, e vamos ver agora o exemplo de Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas capítulo 1, 15 e 16. Essa escritura falou muito comigo essa semana. Gálatas 1, 15 e 16. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu, antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Temos o exemplo de Jeremias, temos o exemplo de Bezalel e temos o exemplo de Paulo. Diante desses fatos, desses três exemplos de homens, um que pregou para uma nação que não obedeceu, o outro foi escolhido para fazer artesanato, fazer coisas artísticas. O outro aqui tem uma direção bem específica, pregar o evangelho para os não-judeus. E Paulo pregou também para os judeus, ele foi além do que Deus pediu para ele fazer. Qual é a alternativa que sobra para nós, para irmos em busca dessa vida abundante? Diante desses exemplos da Bíblia, que Deus tem um plano global para toda a humanidade, mas que Deus também tem um plano individual para nós. E como eu descubro isso, Edson? Você tem que saber disso de Deus. Aquilo que te empolga a fazer na igreja. O que te empolga a fazer? Você se empolga para você estudar a Bíblia com as pessoas? Empolga para você cantar no coral? Empolga para você servir, ser generoso? O que é que te empolga? Você que tem que descobrir. O que Deus quer que você faça? É trabalhar com jovens, é trabalhar com solteiros, é trabalhar com casados, é trabalhar aonde? Que ministério, que lugar, que campo de atuação? Então, os dois projetos, o global e o individual, não entram em conflito, porque todos estão unidos em nome de Jesus e Deus nos criou para a glória dele. Diante desse fato que a gente sabe. E é interessante que Paulo apanhou muito. Ele recebeu 39 chicotadas 4 vezes. Está lá escrito na Bíblia.
Ele foi perseguido pelos judeus, pelos não-judeus, ele foi preso. Olha, esse homem sofreu muito por causa do Evangelho. Mas o que levou ele a ficar firme até o fim? De quem? Eu fiquei pensando, quem eram as pessoas que influenciaram Paulo? De onde ele... Eu gostaria de um dia saber quem eram as influências dele, porque depois de Jesus, Paulo foi o apóstolo que mais influenciou o mundo com sua vida. Ele escreveu, ele pregou, ele fez de tudo. De onde vinha a força desse homem? As influências para ele fazer o que ele fez. Porque a vida para ele era abundante. Porque ele falava que o mundo para ele estava crucificado, porque ele descobriu um tesouro maior, algo mais valioso, mais esplêndido. Jesus. Irmãos, se você e eu queremos realmente... Agora a pergunta que a gente tem que fazer, a gente quer mesmo essa vida? Então temos que ir para o exemplo dos 4 amigos do paralítico. Carregar o paralítico. Temos que ir para a ação. Se você tem que decidir mudar seu tempo com Deus, que não está mais te alimentando, mude isso. Leia livros. Leia a Bíblia. Faça pesquisa de personagens da Bíblia. Faça pesquisa da vida de Daniel, da vida de Isaías, da vida de Jeremias. Por que esses homens e essas mulheres que estão na Bíblia fizeram o que fizeram? Paulo falou assim, ele disse, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós. Eu sinto Cristo vivendo em mim? Eu sinto a influência de Cristo em mim? O caráter de Cristo em mim? Ele entendeu, Paulo, que o Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo e falou o seguinte, João 10:10, vocês não precisam ir lá. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Ele entendeu isso. Essa escritura tem que estar presente no nosso coração. Todo dia você tem que lembrar disso, que você pode ter essa vida plena, mesmo que naquele momento que você acordou, você não esteja se sentindo assim. Mas todo dia o sol brilha para todos. Todo dia é dia de nascer de novo, todo dia é dia de se renovar, de restaurar a nossa alegria em Deus, a nossa satisfação em Deus, porque a vida não dá para satisfazer tudo o que nós queremos, porque existe esse vazio. E o próprio Jesus, e eu quero concluir agora com o personagem da vida transbordante, o principal personagem da vida transbordante, que é Jesus Cristo. João capítulo 16. Versículo 22 ao 24. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão,
para que a alegria de vocês seja completa. Sabe qual é o problema? O que nós estamos pedindo? Que se ele está falando, peça e vocês receberão, o que nós estamos pedindo? O que Jesus pedia ao Pai? Vamos comparar. Ele pedia para que o mundo todo conhecesse a Deus. Ele pedia pelas pessoas, por trabalhadores. Peça ao dono da plantação por mais trabalhadores. Ele pedia pela união dos seus discípulos. Ele falou que o reino de Deus é a coisa mais valiosa, que é um tesouro escondido que um homem acha, que fica tão contente, tão alegre, que transborda de alegria, vende tudo e vai e compra esse tesouro. Vende tudo, sabe o que é vender tudo? Largar tudo que é inútil, tudo que é desprezível e compra o tesouro. Ele é o maior modelo para nós. No início do projeto de vida dele, do ministério dele, o diabo tentou enganá-lo, seduzi-lo. E o que o diabo fez com o Filho de Deus? Tirou as coisas, fez ele pensar que as coisas da vida, como comida, como bens materiais, sem aquilo ele não poderia ser filho de Deus. Se você é o filho de Deus, mande que as pedras virem pão. A pergunta é, acredito eu que eu sou filho de Deus? Se é filho de Deus, se jogue daqui de cima, Deus vai mandar seus anjos e ele vai segurar. Por que tantas pessoas cometem suicídio? Porque elas não ouvem a voz de Deus, ela ouve essa voz. Sua vida não tem mais valor. Sua vida não tem mais sentido. Para que viver? Sobe num prédio, se joga de lá. Quantos vão atrás das drogas? Porque acham que a vida perdeu o valor, perdeu o sentido. E Jesus está falando, se vocês pedirem, vocês vão receber, mas vai receber o quê? Alegria, que alegria? Alegria de Deus em você. A presença de Deus em nós é a única coisa que vai trazer essa alegria. Não é algo visível aos olhos humanos, é algo espiritual que está dentro de nós. Bom, quem vai transbordar? Que vida é esta? Quem decide e procura desenvolver um projeto de vida semelhante ao de Jesus. Faça um projeto de vida. Eu quero ficar rico. Por exemplo, se você fala, eu quero ficar rico. Quantos anos você vai levar para você ficar rico? Quanto é ficar rico para você? Conquistar 1 milhão, 500 mil, 200? O que eu preciso fazer para ganhar esse 1 milhão? Só estou dando como exemplo. Mas Jesus não tinha esse plano. O plano dele era ganhar o mundo inteiro. O que eu faço para ganhar o mundo inteiro? Eu tenho que treinar 12 apóstolos. Ensinar a eles. Passar meu coração para eles. E tem outras várias coisas que a gente já viu aqui na Bíblia. Então você tem que ter seu projeto de vida. Não o meu projeto de vida, o projeto de vida da liderança. Você tem que descobrir o seu. E estar unido com a liderança. Qual é o seu? Qual é o meu? Eu quero liderar uma igreja em casa. Quando isso? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês. Eu quero ler a Bíblia do início ao fim. Esse ano, estamos em agosto, eu quero ler 5 livros até o final do ano. Que livros eu vou ler? Para que eu vou ler esses livros? Meu projeto de vida é mudar de casa. Que casa você quer morar?
Para que você quer mudar de casa? Para receber mais pessoas? Então, olha, tudo você pode pedir, mas que tudo que você pedir seja para a glória de Deus. Transborda quem é parceiro de Deus em relação aos projetos dele para o mundo inteiro. Só essa pessoa vai transbordar. Transborda quem busca comunhão com Deus, quem quer estar unido com Ele, viver na mesma sintonia dEle. Somente assim nós podemos desfrutar de uma vida possível, a caminho da vida abundante. Queria dar alguns exercícios para vocês. Leia Atos, capítulo 20, versículo 17 ao 38. É a passagem que Paulo está se despedindo dos irmãos em Éfeso. Procure fazer uma carta de despedida. Se você tivesse se despedindo da sua família, de uma igreja, de alguém, de um amigo, o que você escreveria para que eles lembrassem? Faça uma carta de 15 versículos. Pensa nisso. Leia Atos e depois pensa na sua carta de despedida. Que ele fala ali que ele não vai ver mais as pessoas. Outra coisa, outro exercício, escolha uma canção que tem tudo a ver com o seu modo de viver, ou o modo de viver que você gostaria de ter. Não é só cantar, eu gostaria de viver o que eu estou cantando. Cante essa canção, escolha ela, cante ela todo dia no seu tempo com Deus. Tem várias canções lindas. Escolha uma que se parece com você, que você gostaria de ser essa pessoa que está ali na música. Sabe, se conheça. Quais as minhas áreas que eu sou fraco? Quais áreas que eu sou forte? Nas áreas que eu sou fraco, eu vou pedir ajuda de quem que é forte nessas áreas? Eu vou buscar ajuda de quem? Pergunte para você mesmo. Para quem eu vivo hoje? Eu vivo para quem hoje? Pergunte para você mesmo, qual é o meu projeto de vida? Eu não tenho nenhum, Edson. Acho que é hora de você pensar. Você que é mais novo, como você quer chegar na sua velhice? Você que está na meia idade também, o que você quer alcançar? Leia e ore o Salmo 40, do versículo 1 ao 6. E decida viver de modo transbordante cada dia. Esse é o desenho de Deus, o projeto de Deus para nós. Oremos para que nós podemos desfrutar essa vida plena que Deus nos criou para ter. Pai, muito obrigado pelos exemplos da Tua palavra, que eles seja uma influência positiva em nós. Cada um de nós tem algo de especial. Queremos agradecer por isso. Porque mesmo quando nós não acreditamos que o Senhor tem algo para nos usar nossas vidas, para fazer com que Tua glória seja vista nesse mundo, que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para buscar e enxergar. Nos dá essa plenitude que tanto precisamos. Enche esses espaços vazios que está dentro de nós e que são, algumas vezes, escuros. Traga luz,
reflete essa luz em nosso rosto, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém.